Você acha que tá tudo bem. Acorda, corre, trabalha, resolve 1000 coisas. Sente aquele cansaço estranho, aquela pressão no peito que vai e volta, aquela falta de ar que você insiste em chamar de ansiedade. Mas e se eu te dissesse que seu corpo vem te alertando há muito mais tempo do que você imagina? O problema é que a gente aprendeu a ignorar. Aprendeu a romantizar estar sobrecarregado. Só que seu corpo não negocia. Ele não pede, ele avisa. E se você não escuta, ele simplesmente desliga. E muitos só percebem quando já é tarde. Ninguém te ensinou a ouvir seu corpo, só te ensinaram a aguentar, a segurar firme, a seguir, mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo sentindo que algo não está certo. Você sente, mas racionaliza. É só estresse, é só ansiedade, é só cansaço acumulado. Mas não é. Seu corpo vem tentando te dizer há meses, talvez anos, que tem algo errado. E o que começa como um desconforto quase imperceptível, vira um aviso cada vez mais nítido, até se transformar num grito silencioso, só que a maioria ignora, porque esses sinais não são óbvios. Eles não chegam como uma dor aguda no peito. Às vezes, nem chega assim. Eles vêm mascarados, disfarçados de vida moderna, de rotina acelerada, de tá todo mundo assim. E sabe qual é o problema? O coração. Ele não negocia, ele não discute com você, ele não te dá infinitas chances. Ele só te avisa. E se você não escuta, ele simplesmente para. A maioria dos infartos não acontece de repente. Eles são construídos, dia após dia, ignorando cada sinal. Você começa a perceber que está diferente. O cansaço não é mais o mesmo. Não é aquele de quem teve um dia cheio. É um cansaço que te persegue logo ao acordar, que te acompanha durante o dia, como se sua bateria nunca carregasse totalmente. O peito pesa, às vezes aperta, às vezes dá uma pontada que te faz parar, mas você respira fundo e segue. Fala para si mesmo que é ansiedade, que logo passa. A respiração fica curta, ofegante, sem motivo. Subir uma escada já parece um desafio. O coração dispara, de repente do nada, como se você tivesse corrido, mas não correu. Sente as mãos suando, as pernas ficando bambas. E ainda assim, você insiste. É só psicológico. É minha cabeça. Às vezes vem uma dor estranha nas costas, ou nos ombros, ou até no maxilar. Você pensa, devo ter dormido torto. Formigamento nas mãos, nos braços, sensação de fraqueza, tontura. E você ignora de novo, porque o mundo te ensinou que sentir tudo isso é normal, que estar esgotado é só parte da vida adulta, mas não é. É o seu corpo te dizendo que existe algo acontecendo, algo que você não quer ver, algo que você não quer ouvir. E eu te falo, sem rodeios, o coração não grita, ele sussurra. E quem não aprende a ouvir os sussurros, ouve o silêncio que chega, quando ele simplesmente para, porque te ensinaram errado. Desde cedo, você aprendeu que sentir cansaço é normal, que viver tenso é normal, que dormir mal, acordar moído, viver ansioso, com dor nas costas, no peito, no maxilar. Tudo isso virou parte do pacote chamado vida adulta. Só que não te contaram a verdade. Não te contaram que esse normal adoece, que esse é só estresse, destrói seu sistema nervoso, que esse tá todo mundo assim não é justificativa. É estatística de gente que vive doente e nem percebe. Você cresceu ouvindo: trabalhe duro, aguente firme, seja forte. Não para, não reclama, dá seu jeito. E nisso, você se acostumou a ignorar seu corpo, se acostumou a silenciar os sinais, se acostumou a viver desconectado de si mesmo, porque ninguém te ensinou a entender que o cansaço que não passa não é normal. A falta de ar do nada não é normal. Aquele aperto no peito não é só ansiedade. O suor frio, a tontura, o formigamento não são coisa da sua cabeça, mas é mais fácil acreditar que é, porque admitir que algo está errado exige coragem, exige parar, olhar, encarar de frente, e isso assusta.
Dói mais do que a dor física, porque obriga você a quebrar um ciclo de autossabotagem disfarçado de vida normal. Por isso as pessoas ignoram, por medo, por negação, por cansaço, por não saberem o que fazer com aquilo. Mas a verdade é simples e brutal. Ignorar não faz sumir. Ignorar só atrasa o inevitável. E quando seu corpo cansa de ser ignorado, ele para de avisar. E começa a cobrar. O preço, alto demais para quem achou que estava só vivendo normalmente. Seu corpo avisa, sempre. Não existe crise súbita, nem colapso sem aviso. Existe desconexão, negligência e silêncio, o seu. O colapso não começa quando você desmaia. Não começa quando sente aquela fisgada no peito. Nem no dia que você corre para o hospital sem entender o que está acontecendo. Ele começa muito antes, de forma quase imperceptível, sutil, disfarçado de vida normal. Começa quando acordar cansado vira rotina, quando você já não lembra mais como é levantar disposto, quando sua cabeça começa a correr antes mesmo de abrir os olhos, e só desacelera quando desaba, exausto, no final do dia. Começa quando o peso no peito não te impede de trabalhar. Então você ignora. Quando aquele formigamento estranho passa rápido, então você finge que nem aconteceu. Quando a falta de ar some depois de alguns minutos, então você acha que está tudo bem. Começa quando o seu corpo grita em silêncio e você responde: é só estresse. Tá tudo bem. Depois eu vejo isso. É normal. Todo mundo vive assim. Não, não é normal. Só ficou comum. Só ficou aceitável numa sociedade doente, onde ser produtivo vale mais do que estar vivo. Sabe como o corpo sinaliza que está entrando em colapso? Ele começa cortando seus excessos. Primeiro, tira sua disposição. Depois, seu prazer, sua libido, sua vontade de viver. Aí, começa a mexer na sua energia vital. O sono quebra, a digestão desregula, a ansiedade dispara, o coração acelera do nada, ou falha, dá aquele baque estranho, e você finge não perceber. O corpo endurece, maxilar travado, ombros tensos, pescoço duro, costas rígidas, como se carregar o próprio corpo fosse um peso maior do que deveria ser. Você sente, mas ignora, porque aprendeu a fazer isso, porque te disseram que sentir dor é fraqueza, que descansar é preguiça, que pedir ajuda é fracassar. Mas o corpo não negocia. Se você não ouve os sussurros dele, ele te obriga a ouvir os gritos. E se mesmo assim você não escuta, ele desliga. E quando o corpo desliga, não dá mais para fingir, não dá mais para justificar com "é só cansaço", porque aí já não é mais sobre cansaço, é sobre sobrevivência. E o mais cruel é que para quem está vivendo isso, parece vida normal. Parece só mais uma semana puxada, só mais um dia corrido, só mais um ciclo de autocobrança, ansiedade e exaustão, que você aprendeu a chamar de rotina. Só que não é. É seu corpo te implorando para parar, para ouvir, para cuidar. Porque quando ele para, talvez você não tenha mais escolha. O colapso não acontece no susto, acontece no acúmulo, a cada sinal ignorado, a cada pedido de socorro que você fingiu que não ouviu. E sim, seu corpo avisa muito antes do problema explodir. A pergunta é: você vai continuar fingindo que não vê? Ou vai fazer alguma coisa antes que seja tarde? A verdade que quase ninguém te contou. Sintoma não é o problema. Sintoma é a tentativa desesperada do seu corpo de te avisar que algo está saindo do controle. E quanto mais você ignora, mais alto ele grita. Aquele cansaço que nunca passa. Não é preguiça. Não é só muito trabalho. É seu corpo dizendo: eu não estou conseguindo me recuperar. Significa que seu sistema nervoso está preso no modo sobrevivência, que sua energia vital está drenando mais rápido do que consegue se regenerar. Aquele aperto no peito que vai e volta não é só ansiedade, não é só tensão. É seu coração mostrando que já está sofrendo as consequências de uma sobrecarga que você normalizou. Quando se torna perigoso? Quando começa a ser recorrente. Quando vem acompanhado de falta de ar, formigamento, suor frio ou desconforto que não passa. Palpitações aleatórias. Aquele tum-tum estranho no meio do nada.
Significa que seu sistema nervoso autônomo está em colapso. É o desequilíbrio entre o alerta e o descanso. E sim, isso tem impacto direto no coração. Quando se torna perigoso, quando acontece com frequência, quando vem acompanhado de tontura, visão turva, sensação de desmaio ou confusão mental. Formigamento em braços, mandíbula, pescoço. Nem todo formigamento é problema cardíaco, mas quando aparece nesses pontos, especialmente do lado esquerdo, não é para ignorar. Pode ser sinal de que a oxigenação não está chegando como deveria. Quando se torna perigoso? Quando surge junto com dor no peito, falta de ar, náusea ou desconforto súbito. Falta de ar sem motivo aparente. Subir uma escada e sentir que correu uma maratona. Isso não é normal. É seu corpo dizendo que seu sistema cardiovascular está sendo sobrecarregado. Quando se torna perigoso? Quando vem em repouso, quando não alivia rápido, ou quando aparece associado a outros sintomas, como dor no peito ou tontura. Enrijecimento muscular constante, ombros, pescoço, mandíbula, sempre tensos. Significa que seu corpo está vivendo em estado crônico de luta ou fuga. E isso não só rouba sua energia, como joga cortisol e adrenalina no sangue o tempo inteiro. Sabe o que isso faz? Sobrecarrega seu coração. Quando se torna perigoso, quando essa tensão vem junto com dores no peito, fadiga extrema ou insônia persistente, perda de libido, desânimo e sensação de desconexão da vida. Isso não é só psicológico, isso é biológico. É seu corpo priorizando manter você vivo, cortando tudo que não é essencial para a sobrevivência. Quando se torna perigoso? Quando vem acompanhado de outros sinais físicos e, principalmente, quando se arrasta por semanas ou meses sem melhora. Tontura, confusão mental, esquecimentos. O cérebro precisa de oxigênio e energia constante. Se o coração não entrega, o primeiro a sofrer é ele. Quando se torna perigoso? Quando aparece do nada, de forma intensa e principalmente junto com qualquer sintoma cardíaco. Em resumo, o corpo sinaliza antes, sempre, quando esses sinais se tornam frequentes, recorrentes, combinados. Eles deixam de ser só avisos, se tornam alertas vermelhos, gritando: se você não mudar agora, eu vou te parar à força. O problema não é ter um sintoma isolado, uma vez ou outra. O problema é quando isso vira rotina, quando o anormal vira normal, quando você se acostuma a viver mal até que o corpo te derruba. A pergunta não é mais: será que está acontecendo comigo? É: até quando eu vou ignorar isso? O que fazer agora? Antes que seu corpo decida que não tem mais escolha e te force a parar no meio do caminho. A primeira coisa é entender que não dá mais para ignorar, negar, empurrar com a barriga, dar um jeito. Isso só piora. Você precisa desacelerar. E não é só no ritmo do dia a dia, mas na forma como você trata seu corpo e sua mente. Pare de acreditar que só esforço e força de vontade resolvem tudo. Seu corpo não é uma máquina indestrutível. Ele precisa de cuidado, atenção e respeito. Aqui estão os passos urgentes. Reconheça os sinais. Não minimize. Não diga que é frescura. Escute seu corpo. Anote o que sente, quando sente, como é a intensidade. Procure ajuda médica. Não espere o pior. Faça exames. Tire dúvidas. Um diagnóstico precoce salva vidas. Invista no descanso verdadeiro. Sono de qualidade não é luxo, é necessidade básica. Desconecte-se do celular, da televisão, do barulho. Crie um ambiente que facilite o relaxamento. Mexa-se com consciência. Atividade física regular ajuda o coração, a circulação e o equilíbrio mental. Mas cuidado, não exagere, não tente compensar tudo de uma vez. Alimente-se de forma equilibrada. O que entra no seu corpo é combustível. Evite excessos de açúcar, gordura ruim, sódio e industrializados. Prefira alimentos naturais, frescos e coloridos. Cuide da sua saúde mental. Estresse crônico é vilão do coração. Busque técnicas que ajudem a acalmar a mente. Meditação, respiração, terapia, o que funcionar para você. Cerque-se de apoio. Não tenha vergonha de falar com pessoas de confiança. Compartilhar o que sente alivia a carga
e pode abrir caminhos para soluções. A realidade é dura. Se você não fizer nada, seu corpo vai obrigar. Com dor, com crise, com limites que não dá para ignorar. Mas se você agir agora, mesmo que aos poucos, pode mudar a rota. Pode reconectar corpo e mente. Pode recuperar energia, qualidade de vida, até seu futuro. O ponto de virada está nas suas mãos. A decisão é sua. Você vai continuar deixando seu corpo gritar em silêncio? Ou vai ouvir antes que ele precise gritar alto demais?